Olá e bem-vindos ao vídeo de treinamento gerado por IAW Ventures. Neste vídeo, discutimos o processo de validação de dados em cada uma das 4 planilhas de validação. Os dados do sistema de pescas são validados no Smartsheet em 3 cenários: adição manual de novos nomes ou informações no COBO Collect, 2 valores numéricos como comprimento, peso ou preço fora dos limites estabelecidos, ou 3 nomes sem correspondência no arquivo de referência. Após a validação, os conjuntos de dados mestre e as tabelas de referência são atualizados. Listas suspensas em pesquisas do COBO Collect são então atualizadas usando os novos nomes automaticamente adicionados aos arquivos de referência. A validação de dados é uma parte muito importante do sistema de dados e previne problemas e inconsistências de dados no futuro. Em última análise, esse processo tornará análises e visualizações mais rápidas e eficientes. Os dados acionados para validação são enviados para uma de 4 tabelas: Names and Gears, Value Warnings, Species or Other. Cada tabela de validação exigirá a seleção do valor de campo correto de uma lista suspensa ou o ingresso manual dos valores corretos. O processo será anexado para futuras necessidades de validação de dados. Mensagens de e-mail semanais são enviadas com informações e links sobre como completar a validação de dados. Notificações adicionais do Smartsheet podem ser enviadas por e-mail para acompanhar as seleções de validação de dados incompletos. O primeiro passo é fornecer um ponto de contato e endereço de e-mail para os responsáveis pela validação de dados. Esses indivíduos receberão e-mails semanais contendo uma mensagem com o número de linhas pendentes de validação e links para cada tabela de validação na visualização dinâmica. Recomendamos que os parceiros concluam a validação na Smartsheet Visualização Dinâmica. Para isso, você precisará ter uma conta no Smartsheet. Primeiro, clique no link da visualização dinâmica no e-mail. Uma nova janela do navegador de internet será aberta com uma configuração semelhante a uma tabela para todas as entradas. Aqui, você pode facilmente rolar por todas as entradas que precisam de validação. Clique em uma linha para iniciar a validação. Um painel de detalhes aparecerá à direita. Revise os campos de contexto e preencha os de validação. Recomendamos classificar a tabela de validação para agrupar nomes e espécies semelhantes. Deixe um comentário se algo precisar de atenção. A equipe da Blue Ventures revisará e responderá. Clique em Salvar para registrar sua seleção. Após a validação, a linha desaparecerá. Clique na próxima linha e repita o processo para validar todas as entradas. Agora vamos examinar como completar a validação de dados em cada tabela. Você encontrará que cada tabela contém parceiro, admin 3 desembarcado e coletor de dados, para fornecer contexto para os dados que precisam ser validados. Dentro da tabela, nomes e engrenagens, o campo COBO informa aos parceiros qual tipo de dados precisa ser validado e o novo dado ou valor que foi inserido para aquele campo correspondente. Inclui nomes de pescadores, compradores, coletores de dados, áreas de pesca, locais de desembarque e equipamentos. O género é listado se o campo COBO for pescador ou comprador. RefMets 1, 2 e 3 são nomes existentes no banco de dados que correspondem. Se esses campos estiverem em branco, nenhum nome existente corresponde ao da coluna Dados Novos. Também é possível encontrar o ID de submissão para cada entrada, dependendo da origem, desembarques, perfilagem, comunidade ou pesquisa domiciliar. Os parceiros devem então selecionar uma opção de validação com base nos novos dados e no contexto fornecido. Isso só é visível no painel de detalhes. Você tem a opção de selecionar um campo com os dados corretos, que podem ser os novos dados ou um nome que já existe dos campos RefMets 1, RefMets 2 ou RefMets 3. Você também tem a opção de inserir outro valor selecionando outro, ou remover a linha porque os dados não podem ser validados. Se outro for selecionado, insira o nome preferido no campo correspondente. As entradas desaparecerão após a validação dos dados. Parceiros devem completar uma etapa extra para nomes de equipamentos, selecionando tipo de equipamento de uma lista antes de concluir a validação. O campo grupo de espécies de equipamento aparecerá se o campo COBO for um equipamento, indicando o grupo de espécies aplicável. Para validar um novo nome de comprador, selecione uma linha. O novo nome é Roy Nubi, mas sabemos que já existe no arquivo de referência pela correspondência 1. Se for a mesma pessoa, escolha a correspondência 1. Se for diferente, escolha outro e adicione um apelido ou nome do meio, como Roy Charles Nubi. Clique em Salvar para validar os dados. Se um novo nome não existir nos arquivos de referência, RefMets 1, 2 e 3 estarão vazios. Se os dados estiverem corretos, selecione novos dados na validação e salve. Para corrigir a ortografia, escolha outro e escreva o nome correto. Após a validação, selecione o tipo de engrenagem na segunda etapa. A tabela Avisos de Valores permite que os parceiros verifiquem se os avisos de peso, comprimento e preço estão corretos, selecionando S para sim, N para não, ou remover, se as linhas não puderem ser corrigidas.
A tabela inclui informações como parceiro, admin 3 desembarcados, coletor de dados, nome do pescador, data de desembarque e nome local da espécie. Em seguida, há várias colunas que fornecem contexto sobre o tipo de aviso relacionado ao comprimento, preço ou peso. As colunas de cálculo de aviso descrevem o valor unitário do aviso, com base nas colunas numerador e denominador. Isso pode ser o peso por indivíduo, preço por quilograma, comprimento por indivíduo ou largura por indivíduo. O numerador descreve o valor do aviso e as unidades correspondentes. O denominador inclui o valor da contagem ou peso. O aviso de valor indica um comprimento de 150 cm para um caranguejo Scylla serrata, o que é incorreto. Selecionamos não em correto. Após verificar com o coletor de dados, descobrimos que a medida estava em milímetros, não centímetros. Atualizamos o numerador correto para 15 centímetros. Um aviso pode ser sobre o preço. Temos um alerta de 500.000 rúpias indonésias para 2 kg do polvo Octopussiania, um valor muito alto e incorreto. Selecionamos N em correto e ajustamos o preço real. Após consultar o coletor de dados, descobrimos que 2 kg foram vendidos por 10.000. Atualiza as colunas corretas se N for selecionado. A tabela de espécies utiliza o mesmo processo de validação de dados que as tabelas de nomes e equipamentos. Os parceiros poderão ver a origem dos dados desses novos nomes locais e se eles vêm do monitoramento das capturas ou do levantamento de perfil. Os registros também listam o administrador 1, administrador 2 e administrador 3 associados a cada entrada. O nome do pescador associado também é listado, além do nome do coletor de dados. Os parceiros podem encontrar a nova foto da espécie que foi tirada no campo durante a coleta e o novo dado ou valor que foi inserido como um novo nome local no cobo. Similar à tabela de nomes e equipamentos, ao rolar você também verá RefMets 1, 2 e 3, que mostram um nome semelhante ou correspondente que já existe no banco de dados. Se em branco, não há nomes existentes que correspondam ao nome na coluna Novos dados. Se alguma informação adicional, como nome comum em inglês, família ou espécie científica foi adicionada durante a coleta de dados, ela seria incluída aqui na tabela sob a coluna correspondente, junto com o ID de submissão. Para concluir a validação dos dados para espécies, os parceiros devem selecionar uma opção de validação com base nos novos dados e no contexto fornecido. Isso é visível apenas no painel de detalhes. Aqui você tem a opção de selecionar uma coluna com os dados corretos. Estes podem ser os novos dados ou um nome que já existe da correspondência de referência 1, correspondência de referência 2 ou correspondência de referência 3. Você também tem a opção de inserir outro valor selecionando outro, ou remover a linha porque os dados não podem ser validados. Se outro for selecionado nas opções de validação, insira o nome local preferido da espécie no campo outro. Se outro, ou dados novos, for selecionado como as opções de validação, pedimos aos parceiros que concluam a primeira rodada de identificação de espécies, usando a foto associada para completar o novo campo de espécie científica. Se a espécie científica for desconhecida, pedimos aos parceiros que incluam o género ou a família do nome local. Uma vez concluído, clique no botão azul Salvar, para salvar sua validação e essa linha desaparecerá da tabela de validação. Por exemplo, para validar uma nova espécie, eu começaria classificando a tabela por dados novos para poder ver espécies novas semelhantes e comparar fotos mais facilmente. Ao examinar a foto primeiro, sou capaz de distinguir se esta espécie é um novo nome local ou se já existe nos arquivos de referência listados como correspondência de ref 1, 2 ou 3. Você verá que a correspondência de ref na tabela de espécies inclui tanto o nome local quanto a espécie científica separados por um sublinhado. Incluímos o nome local e o nome científico nas colunas de correspondência de referência porque alguns parceiros associam um nome local a várias espécies. Por exemplo, o nome, Baba, está ligado a duas espécies nos arquivos de referência. Ao analisar a nova foto, podemos confirmar que é a espécie Melichites vidua, ou peixe-gatilho de cauda rosa. Escolheríamos então a correspondência de referência 1 para validação e salvaríamos. Ao analisar as fotos dos novos dados, a UA, identificamos a espécie como Acanthurus triostegos, já presente nos arquivos de referência como na correspondência de referência 1, que selecionamos para validação. Já os dados Simba não estão nos arquivos e estão incorretos, necessitando correção. Para concluir a validação, escolheria outra opção de validação e colocaria o nome local correto, que seria Simba. Usaria novas fotos para completar a validação dos dados com o nome correto da espécie, género ou família. Os parceiros devem fornecer o novo nome científico da espécie e a Blue Venvers fará uma segunda rodada para verificação. Se os novos dados estiverem corretos, como piscada, seleciono Novos dados nas opções de validação e incluo o novo nome científico. Após revisar as fotos de piscada, identifico a espécie como Isophireina putnamai, a barracuda dentuça e salvo a entrada de validação. Recomendamos guias de campo, fisbase.org e Google Lens para identificação de espécies.
Se tiver dúvidas sobre uma espécie, deixe-nos um comentário. A outra tabela de validação de dados é bastante simples em comparação com as outras 3 tabelas. Basta decidir se os novos dados coletados das perguntas, da pesquisa estão corretos. Nesse caso, selecione novos dados na opção de validação. Se você quiser alterar ou editar os novos dados, selecione outros e digite a resposta. Por fim, também pode optar por remover os novos dados. Todas as validações devem incluir uma tradução em inglês na coluna Dados validados em inglês. Por exemplo, para validar esta entrada, que é de uma pergunta sobre habitat na pesquisa domiciliar, anotada aqui como HHS, eu primeiro selecionaria uma opção de validação. Esses novos dados estão corretos, então eu escolheria novos dados, digitaria a tradução em inglês na caixa de dados validados em inglês e clicaria em salvar para completar o processo. Os dados validados serão atualizados no banco de dados e, quando apropriado, os arquivos de referência serão atualizados com novos nomes, engrenagens e espécies. Dados que não foram validados não aparecerão nas visualizações do painel ou estatísticas, mas estarão disponíveis para download de dados. Se a qualquer momento você encontrar algum erro, tiver dúvidas ou precisar de suporte para concluir a validação de dados, deixe um comentário ou entre em contato com a equipe do sistema de dados.